Meu nome era Ana Maria, mas naqueles tempos todos me chamavam apenas de Aninha. Cresci na beira de um riacho raso, numa casinha que mal segurava o vento de agosto. Lá em casa, o arroz era contado e a farinha medida no olho. Mamãe dizia que Deus provê, e papai, com um sorriso cansado, completava: mas a gente tem que correr atrás com a enxada. Era a forma simples deles me ensinarem que fé e esforço precisam andar juntos, como um par de bois puxando a mesma carroça. Não tínhamos luxo, nem mesmo coisas que outros considerariam básicas. Um sapato novo, por exemplo, era como ver um cometa, raro e inesquecível. Mas na igreja da cidade havia algo que me alimentava mais do que pão: as histórias. Sentada nos bancos duros de madeira, eu ouvia sobre santos, mártires e milagres, como quem recebe cartas de um mundo onde o sofrimento é passageiro e a recompensa é eterna. Era ali que meu coração se acalmava. Desde cedo aprendi que o mundo não perdoa os fracos. Quando papai adoeceu e não pôde mais trabalhar na roça, mamãe passou a lavar roupas para os vizinhos e eu comecei a ajudar nas tarefas. Enquanto esfregava lençóis no tanque gelado, sonhava com um lugar onde ninguém passasse fome e onde a bondade fosse tão certa quanto o nascer do sol. A primeira vez que senti o chamado foi numa missa de domingo. O padre, com a voz grave, falava sobre renúncia e entrega total a Deus. Eu tinha apenas 12 anos, mas aquelas palavras entraram em mim como água entrando em barro seco. Lembro que naquela noite ajoelhei ao lado da cama e prometi que um dia dedicaria minha vida inteira ao serviço divino. Não foi fácil. Antes de entrar para o convento, trabalhei como empregada doméstica numa casa grande da cidade vizinha. Lá, vi de perto como o dinheiro muda a postura das pessoas. Quem tinha muito olhava para quem tinha pouco como se fosse invisível. Talvez por isso eu acreditasse tanto que a vida religiosa era o caminho certo. Lá, todos seriam iguais aos olhos de Deus. Pelo menos era o que eu pensava. Aos 18 anos, vesti o hábito pela primeira vez. O tecido áspero arranhava minha pele, mas o que senti foi leveza. Era como se, finalmente, eu tivesse encontrado um abrigo contra a tempestade que foi minha infância. Passei a seguir uma rotina rígida. Oração, trabalho, silêncio. Era um silêncio bom, que me protegia do barulho da vida lá fora. E foi assim que, anos depois, já como irmã Ana Maria, eu estava na pequena cidade de Fátima, ajudando na organização de um evento que, diziam, seria um milagre. Naquele momento, eu não imaginava que o que eu presenciaria não seria um presente divino, mas um golpe que partiria minha fé ao meio. Na manhã do milagre, a cidade parecia ter acordado antes do sol. As ruas estreitas estavam tomadas por gente que vinha de todos os lados. Senhoras com terços nas mãos, homens com chapéus gastos e crianças que corriam, rindo entre as pernas dos adultos. O ar estava carregado de expectativa, como quando se espera uma chuva depois de meses de seca. Eu estava na sacristia, ajudando a arrumar o altar. O padre Antônio passava de um lado para o outro, com um ar sério, mas com um brilho nos olhos que me parecia mais ansiedade do que devoção. Ele era admirado por todos e eu também tinha nele uma figura de inspiração, sempre sorridente, sempre pronto para ajudar. Pelo menos era o que eu via. A menina Maria, a suposta cega, estava sentada num banco próximo com a mãe ao lado. As duas estavam caladas. Olhei para Maria com atenção. Tinha o rosto sereno, mas uma postura que me chamou a atenção. Não parecia insegura como costumam ser as pessoas que realmente não enxergam. Talvez seja só nervosismo, pensei, afastando qualquer desconfiança. Afinal, quem era eu para duvidar de um milagre? Quando as badaladas da igreja anunciaram a missa, a multidão entrou como se cada passo fosse um ato de fé. Lá fora, ainda havia quem não coubesse no templo, se espremendo para ouvir a voz do padre.
A homilia foi toda dedicada à importância da fé e à bondade de Deus em olhar para os mais pequenos e levantar os caídos. As palavras, bonitas como eram, fizeram muita gente chorar. Então, o momento chegou. O padre se aproximou de Maria, fez o sinal da cruz sobre sua cabeça e pediu a todos que rezassem. O silêncio que caiu sobre aquela multidão foi profundo. De repente, Maria abriu os olhos e começou a dizer que podia ver. O templo explodiu em aplausos e gritos de louvor. Algumas pessoas se ajoelharam, outras levantaram as mãos para o céu. Confesso que também me emocionei, afinal, não era todo dia que se via algo assim, mas ao mesmo tempo, algo dentro de mim latejava com desconforto. Maria não chorou, nem se espantou com a luz, nem olhou ao redor como alguém que redescobre o mundo. Apenas sorriu para o padre, como quem segue um roteiro. Depois da missa, enquanto todos comemoravam, eu fiquei ajudando a recolher objetos do altar. Foi então que, sem querer, ouvi a conversa entre o padre Antônio e o bispo Dom Pedro. Não foi a palavra milagre que me chamou a atenção, mas sim fundos para a nova catedral e quantia em dinheiro para a atriz. Foi como se uma pedra fria tivesse caído dentro do meu estômago. Naquele instante, percebi que talvez o céu não tivesse descido sobre nós, mas que alguém havia subido num palco muito bem montado. Eu poderia ter fingido que não ouvi. Poderia ter guardado aquelas palavras num canto escuro da memória, como quem fecha uma gaveta cheia de coisas que não quer encarar. Mas naquele dia, alguma força me impediu de virar as costas. Fiquei ali, atrás da porta da sacristia, ouvindo o bispo e o padre conversarem como se estivessem fechando um negócio de feira. Ela foi perfeita, disse Dom Pedro com um sorriso orgulhoso. Valeu cada centavo. O povo acredita porque precisa acreditar. E nós precisamos dar a eles algo para acreditar, respondeu o padre Antônio ajustando o colarinho. Assim, todos ganham. Todos ganham. Essas palavras ficaram martelando na minha cabeça. Quem eram todos? Porque olhando para aquela multidão lá fora, eu só via gente com lágrimas nos olhos, segurando terços gastos e acreditando de todo o coração que tinham presenciado a mão de Deus. E eu estava começando a acreditar que Deus não tinha nada a ver com aquilo. Naquela noite, não consegui dormir. O convento que sempre me trouxe paz parecia opressor. Cada oração que eu recitava soava vazia, como se as palavras perdessem o peso antes mesmo de saírem da minha boca. Eu lembrava da menina Maria, ou menor, da atriz, sorrindo de forma ensaiada. Comecei a notar detalhes que antes não via. A forma como ela se movimentava sem hesitar, a ausência de espanto diante da luz, a segurança no caminhar. No dia seguinte, tentei confirmar. Conversei discretamente com algumas pessoas da cidade e ninguém conhecia a tal Maria. Nem mesmo os mais antigos moradores sabiam dizer de onde ela viera. Uma mulher me disse: Irmã, gente de fora aparece muito por aqui em época de festa, mas essa moça nunca vi antes, e olha que eu conheço cada rosto dessa terra. Era a peça que faltava para o quebra-cabeça. Não era só uma impressão. Eu tinha presenciado uma mentira sendo vendida como milagre. E pior, pelas mãos de alguém que eu respeitava profundamente. Durante o jantar no refeitório do convento, evitei olhar para o padre Antônio.
Ele, por sua vez, parecia alheio, sorrindo e contando histórias para as outras irmãs. Fiquei pensando como era possível viver com tamanha serenidade carregando um fardo tão pesado. Ou talvez fosse eu quem estava carregando o fardo e ele apenas seguia o jogo. Naquela semana, minha oração mudou. Já não era um diálogo confiante com Deus, mas um questionamento constante. Pedi sinais, pedi respostas, mas tudo que recebi foi silêncio. E de alguma forma, esse silêncio doía mais que a própria descoberta da farsa. Era como se eu estivesse no escuro e a única vela que me guiava tivesse acabado de apagar. Passei dias ensaiando o que dizer. No meu coração havia um conflito que parecia uma corda puxada por dois lados. De um, a minha lealdade à igreja e a tudo que ela representava. Do outro, minha lealdade à verdade, que ardia dentro de mim como febre. Cada vez que eu via o Padre Antônio, minha garganta fechava. Era difícil acreditar que aquele homem, que tantas vezes pregara sobre compaixão e honestidade, pudesse vestir a mentira com tanta naturalidade. Escolhi um fim de tarde para falar com ele, quando a igreja estava quase vazia e o sol entrava pelos vitrais, pintando o som com cores que pareciam mais vivas do que eu mesma me sentia. Ele estava sentado nos primeiros bancos, com um rosário entre os dedos. Padre? Comecei, tentando controlar o tremor na voz. Eu queria entender sobre o milagre da menina Maria. Ele levantou os olhos, calmo, e me olhou como se estivesse esperando essa pergunta. Entender o que, minha filha? Disse, com aquele tom paternal que sempre usava. Eu ouvi a conversa com o bispo. Sei que a menina não era quem todos pensavam. Por um instante, achei que ele ficaria surpreso. Mas não. O padre apenas suspirou e pousou o rosário no banco. Ana Maria, o povo precisa de esperança. Você sabe como eles vivem, dívidas, doenças, fome. A fé é o único alívio que muitos têm. Às vezes é preciso ajudar a fé deles a se manter viva. Mas mentindo? Perguntei, sentindo um nó no estômago. Ele me olhou nos olhos e disse algo que eu nunca esquecerei. A mentira, quando serve a um bem maior, deixa de ser mentira e passa a ser obra de Deus. Saí dali com as pernas fracas. Parte de mim queria acreditar que ele tinha razão, que talvez aquilo fosse mesmo para o bem do povo. Mas outra parte, a parte que cresceu ouvindo mamãe dizer que mentira é mentira, não importa o tamanho, gritava que não havia justificativa. Naquela noite, enquanto as outras irmãs rezavam em uníssono, eu me senti como um peixe fora d'água. Não sabia mais se o que eu fazia ali era serviço divino ou apenas mais uma peça no teatro que descobrira. E foi nesse vazio que a pergunta começou a crescer. Se eu contasse a verdade, quantas pessoas eu salvaria e quantas eu destruiria? Depois da conversa com o Padre Antônio, eu sabia que não podia simplesmente aceitar e seguir com minha rotina. Era como se eu tivesse encontrado um fio solto num tapete e cada vez que puxava, descobria que havia muito mais escondido ali embaixo. Comecei devagar. Perguntei às irmãs mais antigas sobre outros milagres que já haviam acontecido na diocese. Algumas falaram com brilho nos olhos sobre curas inexplicáveis, sobre imagens que choraram e sobre fiéis que juravam ter visto luzes divinas no céu. Mas quando eu perguntava detalhes, nomes, datas, lugares, a conversa mudava de assunto.
Não era esquecimento, era silêncio intencional. Fui até a sala de arquivos da paróquia, um cômodo empoeirado que ninguém visitava sem necessidade. Lá, encontrei pastas amareladas com recortes de jornais e cartas de fiéis agradecendo pelas graças recebidas. Em muitos desses relatos havia padrões estranhos. Os supostos curados sempre vinham de outras cidades, muitas vezes de lugares distantes o bastante para ninguém conhecê-los. E, curiosamente, nunca permaneciam por ali depois do milagre. Foi aí que encontrei uma carta mal guardada, endereçada ao bispo Dom Pedro de mais de 10 anos atrás. O remitente agradecia pela oportunidade de participar e dizia que a quantia recebida havia ajudado a começar uma nova vida. Não havia menção à doença que teria sido curada, nem ao nome verdadeiro do remetente, apenas uma assinatura ilegível. A ficha caiu. Aquilo não era um ato isolado, era um sistema, um mecanismo bem azeitado para transformar fé em moeda e moeda em poder. No domingo seguinte, durante a missa, observei tudo com um olhar novo. Notei como o padre Antônio escolhia cuidadosamente as palavras, como conduzia a emoção da assembleia com pausas dramáticas, como olhava para o bispo antes de anunciar qualquer revelação importante. Era como assistir a um maestro regendo não uma orquestra, mas um coro de esperanças. Mas a pior descoberta não veio dos arquivos, nem das observações. Veio de uma conversa no mercado, enquanto eu comprava pão para o convento. Uma senhora, com um saco de farinha nos braços, comentou casualmente: "Ouvi dizer que o próximo milagre será na cidade vizinha, um rapaz que não anda desde criança." Aquilo me gelou. O próximo milagre já estava agendado, como se fosse parte de um calendário, e eu sabia o que aquilo significava. Voltei para o convento com um peso no peito. Quanto mais eu sabia, mais claro ficava que eu estava cercada por uma mentira institucionalizada. E o pior, todos os que participavam pareciam acreditar que estavam fazendo algo bom. Mas e eu? Se ficasse calada, estaria protegendo a fé das pessoas ou sendo cúmplice de um engano cruel? A viagem até a cidade vizinha foi curta, mas cada balanço da carroça parecia balançar também a minha fé. O padre Antônio tinha pedido que eu fosse ajudar na organização, dizendo que minha dedicação faria diferença. No fundo, eu sabia. Ele queria alguém de confiança por perto, alguém que mantivesse o silêncio. Mal sabia ele que o silêncio dentro de mim já estava se quebrando em 1000 pedaços. A cidade era um pouco maior que Fátima, mas o clima era o mesmo. Ruas cheias de gente simples, famílias inteiras que vinham de longe para ver o milagre. Barracas vendiam velas, imagens de santos e fitas com frases de fé. O comércio prosperava nas horas que antecediam o evento. Era como uma festa popular, só que o motivo real não era celebração, e sim manipulação. O milagroso daquele dia era um rapaz chamado Joaquim. Segundo a história oficial, ele não andava desde criança devido a um acidente. Agora dizia-se que seria curado pela graça de Deus, pelas mãos do padre Antônio. Eu o vi antes da missa, sentado numa cadeira, com as pernas cobertas por um cobertor. Parecia frágil, mas havia algo no seu olhar que me incomodou. Ele não tinha medo. Não havia aquela ansiedade de quem está prestes a viver algo impossível. Parecia ensaiado. A missa seguiu o mesmo roteiro de Fátima. Leitura emocionada, palavras sobre fé, a importância de acreditar.
o bispo Dom Pedro estava novamente presente, sentado na primeira fileira, como um diretor assistindo à estreia de sua peça. Quando chegou o momento, o padre se aproximou de Joaquim, fez o sinal da cruz e tocou suas pernas. O rapaz lentamente se levantou. Primeiro um passo, depois outro, e então, como num ato de teatro, começou a caminhar pelo corredor central. O povo explodiu em gritos e aplausos, alguns chorando, outros levantando as mãos. Vi uma mulher desmaiar de emoção. E eu não consegui me emocionar, só consegui ver cada detalhe técnico, o jeito como Joaquim mantinha o equilíbrio, como alguém que já havia andado muitas vezes. A pausa calculada para gerar suspense e o olhar breve que trocou com o padre, como quem confirma que a cena estava saindo como planejado. Depois da missa, segui discretamente o rapaz até uma hospedaria simples. Esperei do lado de fora e pouco depois vi um homem chegar com um envelope grosso. Joaquim o recebeu, contou rapidamente o dinheiro e fechou a porta. Nenhum aleijado de verdade andaria com tanta firmeza depois de anos parado. Nenhum milagre genuíno precisava de dinheiro em pagamento. Voltei para o convento com a certeza esmagadora. Não era apenas um milagre falso, era uma rede, e ela se sustentava na fé sincera de milhares de pessoas que, como eu um dia, acreditavam de olhos fechados. A diferença é que agora meus olhos estavam abertos e eu precisava decidir se iria fechá-los de novo. Nos dias seguintes, a imagem de Joaquim andando pelas ruas da cidade vizinha não saía da minha mente. Cada sorriso da multidão, cada lágrima derramada, cada gesto de devoção me lembrava que eu carregava um segredo pesado demais para ignorar. Era como segurar uma pedra quente dentro do peito. Quanto mais eu tentava escondê-la, mais queimava. No convento, tudo continuava como se nada tivesse acontecido. As irmãs seguiam sua rotina, oração, trabalho, silêncio, mas eu não podia mais me encaixar naquele padrão. Cada vez que cruzava com o Padre Antônio, sentia um nó na garganta. Ele, alheio, seguia sua vida tranquila, como se manipular milagres fosse apenas mais uma obrigação clerical. E eu estava prestes a perder algo que levava toda a minha vida para construir, a crença na igreja. Comecei a escrever em segredo. Não eram orações nem reflexões espirituais, mas relatos detalhados de tudo que eu havia visto, os arquivos, as conversas, os gestos, o dinheiro. Cada palavra escrita era um alívio e uma dor ao mesmo tempo. Era como se minha própria mão estivesse me acusando de não saber para qual lado da verdade me entregar. Um dia, enquanto limpava a capela, ouvi uma voz interior que parecia diferente de tudo que já senti. Não era a voz do medo, nem da dúvida, nem do zelo religioso. Era algo mais puro, a voz de quem queria justiça. E essa voz me perguntava: se eu continuar em silêncio, estarei protegendo o povo ou sendo cúmplice de uma farsa que pode enganar muitas outras pessoas? Comecei a perceber que denunciar tudo teria consequências. O Padre Antônio poderia me afastar, desacreditar minha palavra, fazer com que ninguém me ouvisse, talvez até expulsar-me do convento. Mas, por outro lado, se eu ficasse calada, estaria deixando que a fé das pessoas fosse explorada, manipulada e vendida. Estaria traindo não só a verdade, mas também minha própria alma. Passei noites acordada, olhando o teto escuro do meu quarto. Revivia cada detalhe.
A emoção da multidão, o sorriso ensaiado da menina Maria, o pagamento de Joaquim. Minha fé nas pessoas ainda existia, mas minha fé na instituição estava despedaçada. Era como segurar um crucifixo que não pesava mais pelo significado, mas pelo peso de uma mentira. No final, percebi que a escolha não seria simples. Não se tratava apenas de denunciar ou calar. Era decidir que tipo de fé eu queria cultivar. Aquela cega e manipulada pela igreja ou aquela consciente, dolorosa, mas ainda capaz de acreditar no bem das pessoas. E foi nesse instante que tomei a decisão que mudaria minha vida para sempre. Eu precisaria agir, mas agir de forma que a verdade não destruísse a esperança de quem só queria acreditar. O peso da verdade tornou-se meu companheiro constante. Cada passo que eu dava pelo convento lembrava-me que não podia mais fingir. Mas agir precipitadamente seria como lançar uma pedra num lago calmo. As ondas se espalhariam e atingiriam todos, inclusive aqueles que apenas buscavam esperança. Precisava de um plano. Comecei discretamente reunindo provas. Revirei arquivos antigos, cotei datas, comparei testemunhos e fotografei documentos que ninguém mais notava. Cada detalhe era um fio que, se puxado com cuidado, revelaria a teia inteira. Eu não podia me permitir errar. Um deslize e o efeito seria devastador. Enquanto isso, observei mais atentamente o comportamento do padre Antônio. Seus sorrisos, gestos e conversas tinham padrões que se repetiam. Cada gesto teatral, cada palavra escolhida com precisão, eram pistas para construir a narrativa de como as pessoas eram manipuladas. Eu precisava entender completamente o esquema antes de denunciá-lo, para que ninguém duvidasse da veracidade das minhas palavras. Passei também a conversar com pessoas da cidade, mas de forma cuidadosa, quase como quem colhe flores sem arrancar suas raízes. Perguntei sobre os milagres passados, ouvi histórias, recolhi detalhes que ninguém mais prestava atenção. Aos poucos, percebi que não eram apenas as fábulas mais recentes. O sistema estava enraizado, alimentando-se da fé genuína de gerações. Apesar do planejamento, havia noites em que o medo me consumia. O risco de represálias, de ser desacreditada ou até expulsa, fazia meu coração acelerar. Mas havia algo mais forte que o medo: a certeza de que ninguém merece ter sua fé vendida como mercadoria. Era uma responsabilidade que não podia ignorar. No silêncio do meu quarto, escrevia cartas, relatórios e resumos. Cada frase era escolhida com cuidado, para que, quando fosse necessário revelar tudo, a verdade fosse clara, precisa e inegável. Era como costurar um manto que protegeria os inocentes enquanto mostrava as rachaduras da farsa. Então veio a decisão crucial. Eu não precisava destruir a fé das pessoas para expor a mentira. Precisava ensinar que a fé verdadeira está no coração, não em espetáculos ou promessas de riqueza. E que acreditar no bem das pessoas não precisa depender da igreja ou de milagres encenados. A partir daquele momento, minha missão se tornou dupla: proteger a inocência daqueles que apenas desejavam acreditar e, ao mesmo tempo, mostrar a verdade que corria por trás dos bastidores. Era uma tarefa delicada, quase impossível, mas eu estava determinada. A fé que importava para mim não era cega, era consciente, humana, compassiva. E essa fé eu sabia que precisava ser preservada. O dia em que decidi confrontar o padre Antônio parecia ter nascido cinza, mesmo com o sol brilhando lá fora. Cada passo até a sacristia parecia pesado, como se minhas próprias dúvidas se transformassem em pedra nos meus pés. Mas eu sabia que não podia mais adiar. A verdade precisava ser ouvida, mesmo que apenas ele a escutasse por enquanto. Padre, comecei sentindo a voz trêmula, mas firme.
Precisamos conversar sobre os milagres. Ele me olhou, calmo, como sempre, mas desta vez houve um lampejo de expectativa em seus olhos. Era como se soubesse que eu finalmente tinha visto além da cortina. "Irmã Ana Maria", disse ele, com aquele tom paternal que sempre usou para controlar. "Você não entende o que faz o bem para o povo. Nem sempre a verdade é o que eles precisam." "Mas eles não precisam de mentiras", insisti. "Eles precisam de fé, de esperança verdadeira, não de encenações que enriquecem alguns à custa de outros." O silêncio que se seguiu foi pesado. Ele respirou fundo e em seguida disse algo que me gelou. "Se você continuar por esse caminho, poderá perder tudo aqui dentro: o convento, a confiança das irmãs, até mesmo sua vocação." Não hesitei. Entendi naquele momento que a coragem teria seu preço, mas algo dentro de mim, mais profundo que o medo, dizia que aquele era o único caminho possível. Nas semanas seguintes, comecei a agir com cautela. Reuni provas, organizei testemunhos e documentei cada detalhe das fraudes. Meu objetivo não era humilhar ou destruir, mas mostrar que a fé verdadeira reside na bondade e na compaixão das pessoas, não em milagres fabricados. E, aos poucos, as primeiras consequências vieram. Algumas irmãs me olhavam com desconfiança, sem entender meu comportamento. Rumores começaram a circular sobre minha insatisfação com a igreja, mas também houve olhares de apoio silencioso daqueles que sempre desconfiaram das práticas do padre Antônio e do bispo. Era a confirmação de que a verdade tem força própria, mesmo antes de ser revelada. Enquanto isso, a farsa continuava a ser encenada, mas eu já não era mais parte do espetáculo. A fé que cresceu comigo desde a infância não tinha desaparecido. Pelo contrário, estava mais viva do que nunca, agora temperada com consciência e coragem. Aprendi, então, que proteger a inocência e denunciar a mentira são tarefas difíceis e dolorosas, mas absolutamente necessárias, porque, no fim, a fé não é cega, é consciente e precisa caminhar lado a lado com a verdade. O eco das minhas ações ainda ressoava no convento e na cidade, quando finalmente percebi que não havia mais volta. O padre Antônio estava ciente de que eu sabia de tudo, e embora não pudesse provar nada contra mim, evitava qualquer contato direto. O bispo Dom Pedro, por sua vez, continuava a encenar sua autoridade, mas a sombra do meu silêncio inquietava-o tanto quanto me inquietava. Decidi que não precisava de confrontos públicos nem de escândalos. Minha missão era preservar a fé das pessoas, não destruí-la. Então, comecei a orientar discretamente aqueles que buscavam ajuda. Ensinei que acreditar não significava depender de milagres fabricados, mas confiar na bondade e na força de cada coração humano. Mostrei que a esperança verdadeira nasce da ação e do amor, não de encenações ou promessas vazias. Ao mesmo tempo, fui abrindo pequenas portas para a verdade. Documentos e relatos foram guardados em segredo, à espera de serem utilizados quando a hora certa chegasse. Não queria que a mentira continuasse a enganar os inocentes, mas também não queria que a fé dos devotos fosse destruída. Era um equilíbrio delicado, como caminhar sobre uma corda bamba suspensa entre o céu e a terra. Com o tempo, percebi que minha própria fé havia mudado. Não dependia mais de dogmas ou milagres.
A fé que agora carregava era consciente, humana e compassiva. Era a mesma que me acompanhava desde a infância, quando, ajoelhada no chão de terra da minha casa, sonhava com um mundo mais justo. Só que agora estava fortalecida pela experiência e pela coragem. As pessoas continuaram a frequentar a igreja, mas aos poucos começaram a perceber que a bondade está nas mãos de cada um. Alguns milagres continuaram a ser anunciados, mas poucos tinham a mesma dramaticidade que antes. O que restou foi a certeza de que a fé verdadeira não precisa de encenações para florescer. E eu, Ana Maria, que por toda a vida busquei a redenção e a verdade, encontrei finalmente a paz. Descobrir que a fé nas pessoas, na bondade e na justiça é mais poderosa do que qualquer instituição ou ritual. Que acreditar no bem é, em si, um milagre silencioso. No fim, entendi que a igreja pode falhar, que líderes podem enganar, mas a esperança verdadeira, aquela que nasce do coração e se manifesta em ações, permanece. E é essa fé que permanece, não importa quão grande seja a farsa que tente escondê-la. Porque milagres, aprendi, não estão apenas nas curas e nas luzes. Estão nas pequenas escolhas diárias, na coragem de dizer a verdade, na gentileza com o próximo. E ao proteger essa fé, eu finalmente encontrei a minha própria redenção.